Deixa eu tirar aqui do meu. Pronto. Eu vou falar um pouco da biografia do palestrante. Nelson Paes, casado com Débora Paes, 3 filhos, Kevin, Yasmin e Dylan. Eu tenho um filho também, Dylan. Serviu como bispo desde 2015, serve como presidente de estaca, na estaca Ponta Grossa, Campos Gerais, coordenador e diretor dos seminários e instituto. É isso? Tem mais alguma coisa? Sim, irmã, tá ótimo. Eu gostaria de perguntar também, conforme a sua palestra, conforme você vai falando, se você prefere que a gente interrompa, tiver alguma dúvida, interrompa, levanta a mãozinha, interrompa e pergunte, ou você quer que deixe para o final? Irmã, para mim vai ser maravilhoso se vocês participarem a hora que vocês quiserem. Podem falar, podem interromper, podem levantar a mão, como cada um se sentir melhor, vai ser bom. Se tiver essa reciprocidade, vai ser melhor ainda. Pronto. Então, todos, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aí levanta a mãozinha, a gente interrompe e pergunta e ele responde. Passo a palavra para o palestrante. Ok, muito obrigado, irmã Jussiara. Obrigado. Isso. Surema, muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar com cada um de vocês aqui para a gente poder ter alguns minutos, né, para falar sobre algumas doutrinas, alguns princípios do Evangelho de Jesus Cristo. O que eu estava pensando para falar para vocês, ele tem muito a ver com um videozinho que eu vou passar aqui para vocês. Mas antes, tem alguém aqui que gosta de fazer exercício, gosta de fazer alguma prova, de correr, alguma coisa específica? Pode fazer um joinha ali, pode fazer uma mensagem no WhatsApp, no chat, que eu vou mandar para vocês aqui. Olha aí, nós temos uma pessoa, duas. Eu vou mandar agora então. Eu, eu, Eu eu gosto. treinava karatê, só que eu parei. Olha aí, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar para vocês aqui algumas provas e depois nós vamos ver se vocês conseguiriam fazer essas provas ou não. Deixa eu só perguntar se eu consigo compartilhar aqui. Consigo, ótimo. Tá, então, presta atenção nessas provas aqui. American Lung Association. Yeah, that's right. And he had to use his inhaler back in the semifinals. He may need it again tonight. It's another 10-obstacle course. And he is smiling already. What I love is the joy. This guy, he loves to fly off, but he can do it on this course. Najee Richardson has definitely got that ninja swag going, Matt. That makes him a dangerous man, but this obstacle is dangerous. The falling shelves already had 2 ninjas in their seasons right here. And this transition is the toughest is blind grab. Here we go. Come on, Swaggy Ninja. The Swaggy Phoenix. He's eyeballing, he's locked in. Nice. Oh, no! What? That's the best save I've ever seen. Najee Richardson, sometimes you need a little luck. Rewind the tape. Oh, my goodness, man. He comes into this blind grab. His left hand missed, and then somehow manages to hold on using that vice grip with his right hand. Wow, that was too close for Mom. I got to regroup for this balance obstacle. His footwork is spectacular, but watch the diamond dash. He's got to anticipate the dip, the trip, all of it. Oh, no! Come on, man. Save after save. Near catastrophe. Man, he is going to give his poor mom a heart attack. Najee definitely living on the edge. And here's one you cannot make mistakes on, spin hopper. This requires precision as well. His hands get a little close. You want them on the outsides of those handles to give you the most leverage, the most control. That's right, Matt. Right on the gray strips, right there. And Akbar, his heart has to be racing. My heart is racing after those 2 saves. God, I love watching this kid compete. I told you he's ninja swagged out. 29 years old, seems to have reached a new level. And look at him here on spin hopper, just looking so. Ok, então nós temos uma
ideia das dificuldades das provas, né? Por que que eu passei para vocês esse vídeo? Porque às vezes a nossa vida ela parece como um campo de provas, né? Por vezes nós enfrentamos muitos desafios tão difíceis quanto aquele rapaz, aquele rapaz estava participando. Então, eu queria ouvir de vocês quais são algumas semelhanças que nós podemos tirar entre aquelas provas que nós acabamos de assistir o vídeo com a nossa vida. Que sentimentos vêm à mente de vocês? Disposição. Disposição, né? Nós precisamos ter disposição para enfrentar as provas da vida. Obrigado, Adriana. Que mais? Preparação. Preparação. Por que que preparação é importante, irmão Marcos? Porque se você não estiver preparado para os desafios que vão estar na sua frente, né, você não vai conseguir vencê-los. Então você precisa de uma preparação não só física, como espiritual, intelectual, né, para que você possa sobrepujar qualquer desafio que apareça em sua frente. Bom, obrigado. Alguém mais? Quais são algumas semelhanças com a nossa vida? Eu gostei quando eu comparei também com o filme do Rock Balboa, né? Quando ele foi lutar com o Cloversley, ele tinha medo, né? Que ele não poderia alcançar, né? Aquela luta, ele não poderia nocautear o Cloversley. E o treinador dele falou: olha, você tem que ter fé, coragem, determinação e foco. Então, se a gente tem fé, a gente Cortou, Márcio. Tá que a gente cortando. anda tanto. Acho que cortou um pouco, mas eu consegui entender muito bem o que o irmão Márcio comentou, né? De fato, é muito importante. E o irmão Márcio falou sobre o medo, né? Às vezes, nós temos alguns obstáculos na nossa vida que a gente pode sentir medo, né? Porém, o medo e a fé, eles não coexistem. Então, a nossa fé, ela precisa ser maior do que o nosso medo frente aos obstáculos da vida também, como foi comentado ali no chat. E, de fato, queridos irmãos, esse é o propósito, ou um dos propósitos pelo qual nós viemos a essa terra. Quando o Senhor, né, ele estava conversando com Abraão e mostrando a Abraão muitas das coisas do seu plano, né, do propósito de muitas coisas do que nós viríamos nessa terra, ele falou lá em Abraão, no capítulo 3, no versículo 25. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. De fato, cada um de nós passará por algumas provações nas nossas vidas, né? Ali no chat, a Carla comentou, né, também. Deixa eu só voltar ali. Também temos pessoas nos incentivando Também e nos dando temos pessoas que força. incentivamos e nos damos força. Tem Excelente. que ter incentivo, né? Isso. Carla, se você puder, eu vi que você digitou, se você puder falar, quais são algumas pessoas que você percebe que elas te incentivam e te dão forças para vencer as provações? Família, né? Nossa família, amigos próximos, pessoas que a gente conhece. O Senhor, né? O Senhor é quem mais torce, né? Por nós, para que a gente esteja bem, para que alcancemos nossas metas, principalmente as espirituais, para nos achegarmos mais a Ele, assim como nas provas da nossa vida diária, né? E espiritualmente também. Excelente. Obrigado pelo comentário. Quero compartilhar com vocês aqui, então, uma citação do presidente Henry B. Eyre sobre isso que nós estamos falando aqui. Quem poderia ler, por favor? Eu posso. Por favor. Deus concedeu-nos o dom precioso de vivermos em um mundo que foi criado para ser nosso campo de provas e nossa escola preparatória.
as provas que enfrentaremos, seu grau de dificuldade, o momento em que acontecerão e sua duração serão diferentes para cada um de nós. Obrigado. Então, esse é o nosso campo de provas. Diante do que nós estamos conversando, né? Que sentimentos vieram à mente de vocês e ao coração de vocês com essas palavras do presidente Aire? Alguém veio algum sentimento diferente? Queria acrescentar sobre o que nós estamos falando? Que Constantemente, né? cada um tem um tempo seu, né? E que todos somos diferentes, mas estamos no mesmo propósito, né? Que é seguir os mandamentos e ter uma vida digna. Mas cada um tem as suas dificuldades, então nós temos que sempre estar dando a mão, acolhendo e ajudando aos irmãos. E olha que interessante sobre esse comentário que a Madriana falou, é que às vezes nós julgamos o tamanho da prova da outra pessoa pela nossa régua de medida, né? Por exemplo, eu vou lá e percebo que a irmã Surema está passando por algum problema, né? Que para ela é uma prova, mas para mim não é. Eu falo, nossa, mas ela está passando por isso, como que ela pode ser tão fraca? Como ela pode não ir na igreja hoje? Ou como que... Mas é prova que o Senhor estabeleceu para ela, para o tamanho dela, nas necessidades dela, na situação que ela tem, né? E que às vezes o que para mim é difícil para outra pessoa não será. Então o Senhor, ele conhece especificamente o coração, a capacidade de cada um de nós. E as provas que nós passaremos nessa vida, o nosso campo de provas, são elaboradas especificamente para cada um de nós, dentro das capacidades de cada um de nós. Excelente comentário. Nós temos o irmão Irmão, Márcio. tem dois que levantou a mãozinha. Eu não sei Ótimo. se a Magali ou o Márcio levantou primeiro. Isso. Vamos dar, Magali. Magali? Oi. Oi, Não, pode falar. Pode falar. Sobre o texto ali do Tá, eu vou colocar de novo aqui. Ok. Posso ir falando? Pode, né? Eu acho muito interessante essa questão do campo de provas e estado preparatório, que eu acho que é fundamental quando a gente passa por dificuldades, é justamente saber que isso vai acontecer e que é bom que esteja acontecendo porque nós vamos crescer. E eu acho que isso faz toda a diferença quando as pessoas, muitas vezes, claro, nem todo mundo é igual, mas muitas vezes querem que passe logo essa dificuldade, essa situação, e é ali que tu vai crescer, é ali que tu vai mudar, né? Então, eu acho que assim, a gente sabendo que isso já ia acontecer, que isso está acontecendo e que nós somos protegidos enquanto isso acontece, eu acho que faz toda a diferença para a gente seguir em frente. Excelente comentário. Sabe que a respeito desse comentário, já passamos para o irmão Márcio, me lembrei de uma experiência, Elder Robert C. Gay, ele é uma autoridade geral. Ele contou que certa vez o seu sócio, ele estava passando por muitas dificuldades, né? De fato, ele estava passando por um problema de saúde muito grave. Então, ele teve a oportunidade de conversar com o presidente Packer, que então era membro do Quórum dos 12 Apóstolos. E quando ele foi conversar com o presidente Packer, ele falou, Elder Packer, eu queria sair rápido dessa situação, eu queria ser curado rápido, eu queria que isso sumisse da minha vida, né? E o presidente Packer falou para ele, por que a pressa? Falou, não tenha pressa para sair do seu Getsemane. Aproveite as lições que só poderão ser encontradas lá. Então é natural, irmã Magali, e você falou muito bem sobre isso, que quando a gente está naquela prova, passando por uma aprovação específica, a gente queira sair rápido daquilo, né? Mas é um grande momento para que nós possamos aprender lições, princípios, compreender doutrinas, nos tornarmos algo melhor, e nós só poderemos fazer isso passando por estas provações, né? Então, não tenha pressa, aproveite as lições que só podem ser encontradas lá. Irmão Márcio.
Meu presidente de missão, presidente Ellis, Stanley Ellis, que agora ele é 70 em mérito, ele, ele falava o seguinte para nós missionários: olha, não, não vai ter missão fácil, onde vocês não vão ter obstáculos, desafios, provações para passar. Isso só vai enriquecer a espiritualidade de vocês, o quanto vocês vão aprender e suportar em apanhar e a cair e levantar, né? Aí foi onde ele passou esse filme do Rock, né? Do Sylvester Stallone. Aí ele falou, olha, vocês vão, comparem como vocês, até quando vocês vão suportar apanhar, né? Ser nocauteado e levantar e, e galgar os obstáculos e andar a segunda milha. Então, moral da história, em nossas vidas sempre vai ter obstáculos, provações, mas isso aí é para nós aprendermos até para ver até onde vai a nossa fé, a nossa coragem, né, a nossa determinação de acreditar que Cristo, a gente acreditando que Cristo ele pode nos ajudar através do Espírito Santo. Seu comentário. Então, de fato, nós precisamos aprender algumas lições, né, que o Senhor ele quer nos ensinar. Mas eu quero ouvir de vocês também quais são alguns tipos de provações que nós podemos enfrentar na nossa vida. Então, nós aprendemos com o presidente Ayrin que essa vida é um campo de provas. Quais são algumas provas que podem sobrevir a nós? Irmã Luciene? Eu, por exemplo, estava aqui pensando. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu, por Imagina, exemplo, estava aqui agradeço. pensando na missão. Meu maior obstáculo foi saúde e pós-missão também. Uhum. Irmã Luciene, vamos pegar essa sua provação, né? O que você aprendeu, o que você tem aprendido ao passar por essas provações na sua vida? Bom, talvez mais empatia por outras pessoas, às vezes testar que a paciência está sendo testada ou desenvolvida, talvez. As coisas não são como a gente gostaria que fosse, que nem você falou que você mesmo começou falando, né, que a pessoa aponta, né, que a nossa, que não parece que a pessoa está passando por aquilo, que aquilo não é tão grande assim, né? E eu tenho passado por provações de saúde que, por exemplo, a gente para ir para a capela, você precisa andar, para fazer visita, você precisa andar, né? Para limpar a capela, você precisa se locomover. E eu tive uma perda, eu tive primeiro um burnout, depois um shutdown e depois uma crise sensorial. Eu sou autista. Grau 1, mas dizem que está na dúvida se é 1 ou 2. E aí o que acontece? Eu perdi muita fibra muscular, muita. E eu não tenho condições agora de fazer musculação, nada disso. Vou procurar com o mínimo que eu posso tentar recuperar. Mas perdi muita mesmo, ao ponto de fica em pé, as pernas tremem, anda com tontura e quando anda as pernas tremem, braço, mas mais as pernas. E eu fiquei triste, eu cheguei a ficar falando assim, puxa pai, eu quero melhorar para poder fazer isso, tal, porque eu estava procurando ir ao templo pelo menos uma vez por mês. E ultimamente, e agora já tem mais
tem acho que uns 2 ou 3 meses que eu não vou ao templo, sendo que eu moro perto assim, 1 hora e 20 de condução, né? Então eu fiquei triste por isso, mas não sei, as coisas devem ser de acordo com as coisas do Senhor, porque eu escuto muita gente às vezes olhar, a não ser agora que eu estou muito magra, né? Então as pessoas ficam questionando a magreza, tal, a palidez, mas outras vezes as pessoas olhavam para mim e diziam assim: Nossa, mas o que que você tem que olhando para você a gente não vê nada? Cansei de ouvir isso. De fato, irmã, é aquilo que nós conversamos, né? O Senhor, ele dá uma aprovação específica para cada um de nós. E obrigado por compartilhar a sua experiência, né? Eu, do fundo do meu coração, né, eu oro para que a irmã possa, de alguma forma, sentir a expiação do Senhor, do Salvador Jesus Cristo na sua vida, né? Nós Obrigada. vamos entender, ainda daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele sabe exatamente o que você está passando, ele sabe exatamente como te socorrer, né? Uhum, A irmã Surema obrigada. colocou ali de nada, no chat doença, desemprego, Cremison colocou ficar solteiro, né? A irmã Magali, dificuldade nas relações familiares, questões financeiras, trabalho, emprego, luto, doenças, desesperança, né? De fato, esses são alguns tipos de provações difíceis que nós enfrentamos e passamos pela vida, né? Posso De falar um fato, pouquinho? claro, por favor, É que não tem uma mãozinha aqui para mim. pode falar. Então, eu penso assim, nas minhas provações, que tenho de saúde, de família e tudo mais, é, sempre me vem o pensamento de não reclamar, sempre, e como que o Senhor pode nos provar para Ele saber se nós o amamos. Então, nessas provações, dificuldades, eu o amo acima de tudo. Então, eu provo que amo ao Senhor, agradecendo por todas as provações e dificuldades da minha vida, e que nem a irmãzinha falou, ela teve empatia. É um sentimento maravilhoso que sentimos quando sofremos e temos empatia. Então, eu oro, né, para que o Senhor sabe de todas as coisas, e se eu estou no caminho do discipulado, no caminho do convênio, o que ele o que eu tiver que passar, eu só vou agradecer. Obrigada. Obrigado pelo seu comentário também. E, de fato, essas provações elas nos ajudam a desenvolver empatia pelas outras pessoas. Sobre o que a irmã Luciene e a irmã Adriana comentaram, me lembrei de uma experiência na vida de Elder Maxwell. Elder Maxwell, ele foi um apóstolo que, nos últimos anos da sua vida, ele enfrentou uma dificuldade muito grande, né, uma provação muito grande, que foi uma luta contra o câncer. E Elder Maxwell, ele fez 48 sessões de quimioterapia. E na 48ª, ele parou o carro na frente do hospital junto com a sua esposa e pensou: eu não vou descer. Não, não quero descer. E a esposa falou, olhou para ele e falou: o que está acontecendo? Ele falou: não, chega. Aí ela olhou para ele e falou assim: você vai recuar? Você vai desistir? Eu não casei com um homem que vai desistir, que vai recuar. Então, Eder Maxwell, ele respirou fundo, foi para a sessão, 48ª sessão de quimioterapia. Depois que saiu, ele falou: dessa experiência, eu tirei 2 grandes lições. A primeira, não recuar é muito mais importante do que sobreviver. Segunda lição, beber da taça amarga sem nos tornarmos amargos faz parte de nosso empenho de imitarmos Jesus Cristo. Beber da taça amarga sem que nos tornemos amargos faz parte do nosso empenho de imitar Jesus Cristo. Então, de fato, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos tomar da taça amarga.
Alguns Irmã, mais. Surema levantou a mãozinha e depois que o senhor. Ah, tá bom. Aham. Só para concluir aqui, alguns Sim. a taça vai ser mais amarga do que outros, né? Irmã Luciene, eu me sinto muito pequeno frente ao seu poder e à sua força para viver esse evangelho de Jesus Cristo, né? Porque o Senhor conhece você, conhece o seu coração, né? Irmã Surema, por favor. Era só para ler uma citação em cima do que o senhor estava falando, do presidente Iron, Claro. que eu achei muito interessante hoje, né, na Cidade de Socorro, que foi compartilhado, e a última parte eu não tinha me tocado, para a última parte, até hoje, na reunião do Cidade de Socorro. Ele diz o seguinte: testifico que esses momentos, falando sobre sermos testados, não são evidências de que o Senhor os abandonou. Em vez disso, eles são uma evidência de que Ele os ama o suficiente para refiná-los e fortalecê-los. Ele os está tornando fortes o suficiente para que suportem o peso da vida eterna. Eu achei muito interessante essa última parte. Ele está tornando forte o suficiente para que suportem o peso da vida eterna. Nossa, que linda essa citação, né? Obrigado por ter compartilhado. Só respondendo aqui a Silvana, né? A pergunta, irmã Silvana, é quais são algumas provações que nós enfrentamos nessa vida? E a irmã Sorema leu uma citação maravilhosa que responde justamente a uma pergunta que eu faria para vocês aqui, que é esta pergunta aqui, ó. Se o Pai Celestial nos ama tanto, por que seu plano de felicidade inclui provações tão difíceis? Acho que a irmã Jussiara, que falou que tem um filho chamado Dylan. Dylan. Você queria que o seu filho quer que o seu filho sofra? Não, jamais. Por que Deus, amando nós muito mais do que nós podemos compreender e aprender sobre o amor, ele preparou provas tão difíceis para nós enfrentarmos essa vida? Quem poderia me ajudar a entender e responder essa pergunta? Eu posso tentar. Por favor. Eu acredito o seguinte, que como um pai amoroso, ele quer que nós alcancemos o nosso potencial máximo, né? Ele quer que nós alcancemos o status que ele alcançou um dia. Ele quer que nós sintamos as coisas que ele sentiu para que ele pudesse chegar a ser um Deus. Então, por isso ele coloca essas provas em nossas vidas, né? Porque se essas provas nós nunca alcançaríamos, ou nós nunca teríamos poder espiritual suficiente para nos tornar deuses como ele é. Sabe, eu encaro minhas dificuldades dessa forma, né? Normalmente eu olho e eu digo, não, isso aqui Deus está colocando em minha vida para que eu seja igual a ele. Então eu tenho que enfrentar como ele enfrentaria. Muito obrigado. Excelente resposta. Eu acho assim, tem duas mãozinhas levantadas, mas eu acho assim, que nós viemos como Jesus disse, né? Que vamos para a Terra, vamos ter desafios. E são os desafios para nos modelar e também, muitas vezes, são livre-arbítrio, né? Excelente. Excelente. E as provações, elas nos ajudam a exercermos bem o nosso livre-arbítrio. As mãos levantadas. Irmã Margarete, depois Luciene. Tá ok, boa noite. Boa noite. Eu estava pensando, enquanto você falava, eu estava pensando no meu filho mais velho, ele tem 23 anos. E o ano passado, ou foi esse ano, não sei ao certo, ele chegou para o pai e falou: eu preciso crescer, vocês precisam me deixar. Eu estava no momento, vocês precisam me deixar crescer, andar com minhas próprias pernas. O excesso de cuidado que nós temos com nossos filhos causou isso. E ele quer crescer, ele quer passar pelas provas dele, poder saber como agir.
Hoje eu tive que fazer uma ressonância, eu tenho um pavor esse exame. Enquanto eu estava dentro da máquina, os outros, meu esposo faz hemodiálise, mas ele que me consola, me confortava, segurando a minha mão para fazer as ressonâncias anteriores. Hoje eu consegui. Ele estava na sala, eu fiquei sozinha. Mas enquanto eu estava naquele tubo, eu fiquei com pânico, né? Eu fico ofegante, mas eu consegui. Ali eu fiquei contando para ver se passava os minutos, contando de 60 em 60 cada minuto, né? E aí foi passando e eu comecei a ficar pensando nos hinos e cantando hinos. Eu aprendi uma coisa, eu passei, passo muitas provas, questão de doenças, né? E meu esposo também. Mas eu aprendi uma coisa, com tudo que eu passo, há 14 anos com fibromialgia, com outros problemas, hemodiálise, mas eu aprendi uma coisa, não ficar olhando para as provas que eu faço. Não, eu levanto todos os dias com alegria, vou trabalhar, eu chego no trabalho, as pessoas, amigas minhas que ficam dentro da secretaria comigo na escola, ela diz: ai, como eu estava com saudade, você traz paz para mim, você me faz sorrir. E isso é bom, porque se a gente focar nas provações, a gente não vai ter alegria. E eu pude viver, não sempre não foi assim, mas eu aprendi com o passar do tempo, sabendo ser grata ao Senhor, sabendo reconhecer o que Ele quer me mostrar, sabendo ver a mão do Senhor conduzindo a minha vida. E foi com gratidão que eu pude curar esses momentos que eu tenho. Obrigada. Excelente. Irmã, a sua fala muito boa. Você usou algumas vezes a palavra eu aprendi. Eu aprendi. E, de fato, esse é um dos motivos pelos quais nós passamos por provações, né? O Senhor quer que nós aprendamos alguma coisa. O Senhor quer que nós nos tornemos alguma coisa. Muito bom. Irmã Luciene. O que eu acho que dificulta um pouco é porque nós passamos pelo véu do esquecimento, né? Porque eu sei que nós viemos aqui para ser testados, mas ninguém lembra, né? Daquilo que ficou já pré-ordenado que ia passar, né? Ou de acordo com as escolhas. Então, assim, que nem, por exemplo, falaram várias coisas de trabalho, isso e aquilo. Quando você não tem saúde, todo o resto está prejudicado. Não vou dizer assim para quem já é casado, mas para o solteiro, todo o resto já está prejudicado, no meu caso. Trabalho, namoro, qualquer coisa, assim. Mas o que eu acho que complica mesmo é o fato da gente não lembrar. Tudo bem que aí entra a fé, né? Mas muitas vezes a gente fica até achando que a fé é muito pequenininha ou que não é suficiente, que nem eu peço para o Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque eu quero fazer as coisas, aí não estou fazendo, e é como eu falei, eu não quero me sentir uma sentada dos últimos dias, sabe? Mas tem que confiar no Senhor. Obrigado pelo seu comentário. Muito bom. Excelentes comentários. Obrigada a você. Vocês são pessoas maravilhosas. Nossa, tenho aprendido bastante aqui com vocês. Uma outra lição que nós podemos aprender com relação às provações, né? Ela está relacionada, eu quero fazer com vocês buscar um princípio em cima desta imagem aqui. Esta é a imagem do Salvador Jesus Cristo quando ele acalma a tempestade, né? Ele estava com seus discípulos, eles já tinham pregado, tinham ensinado, então eles subiram no barco e entraram no mar da Galileia. E o mar da Galileia, ele é um mar que ele tem algumas especificações, como por exemplo, ele é abaixo do nível do mar. Então é muito vento. E naquele momento, teve um vento tão forte que os discípulos eles começaram a ficar desesperados, né? Eles acharam que eles morreriam. E quando eles estavam nesse momento tão desesperador de suas vidas,
eles foram então buscar o Salvador Jesus Cristo e encontraram Cristo dormindo, descansando. O presidente Aren, ele falou que o Salvador Jesus Cristo, ele estava dormindo justamente porque ele estava muito cansado do trabalho que é ser Cristo, né? Ser o Salvador Jesus Cristo não foi fácil, mas vendo os discípulos desesperados, então ele acalmou a tempestade. Qual é a analogia que eu quero fazer com vocês? A princípio, uma pergunta. Qual é o lugar mais seguro para que os discípulos estivessem naquele momento na tempestade? O local mais seguro era em terra firme, né? Se eu perguntar para vocês aqui, vocês querem estar no meio de um barco, numa tempestade em alto mar, ou deitado na sua cama assistindo Netflix, né? A gente vai, obviamente, querer ficar deitado, seguro na cama, bem coberto e assistindo Netflix. Nós estaremos no nosso conforto, né? Isso vai ser conveniente para nós. Porém, somente aqueles que estavam no barco, no meio da tempestade, e viram o poder de Jesus Cristo nas suas vidas. Faz sentido isso para vocês? Pensa que, se nós estivermos confortáveis, convenientes na nossa vida, nós não vamos aprender coisas que nós aprenderíamos se tivéssemos no meio da tempestade num barco com Cristo. Faz Eu muito lembro, sentido. obrigado. Eu lembro que uma vez eu tinha desenhado a minha vida. Já passo para Carla. Eu tinha desenhado a minha vida da seguinte forma: eu vou me casar e vou ter 4 filhos e vai ser um filho pertinho do outro. Eu me casei, tive um filho, e aí a minha esposa engravidou do segundo filho e estava exatamente como eu tinha planejado a minha vida. Mas eu recebi uma ligação que, com quase 9 meses de gravidez, a minha esposa tinha perdido o bebê. E aquilo para mim foi desesperador naquele momento, né? Eu lembro que eu estava na mesa, desliguei o telefone e fiz uma pergunta: por que, Senhor? Isso já passou quase 20 anos. E eu digo para vocês que até hoje eu não encontrei a resposta, né, do porquê, Senhor. Digo para vocês, hoje nem faço questão de ter essa resposta. Mas o que eu me recordo dessa experiência é quando a minha esposa saiu do hospital, nós fizemos juntos um convênio de que, se nós tínhamos um motivo para voltar a viver com Deus, agora nós temos mais um. E nós temos feito a nossa vida e temos procurado viver de maneira que aquela experiência de 20 anos atrás não nos torne amargos, mas pelo contrário, né, traga para cada um de nós conhecimento e força para vencermos todas e quaisquer profissões que venham acontecendo na nossa vida, porque nós temos uma meta, nós temos um objetivo, né? Irmã Carla, por favor. Você estava falando aí, né? Qual o lugar mais tranquilo, né? No barco, a tempestade, ou na cama assistindo Netflix. E aí eu lembrei de um hinozinho antigo das moças, né? Que acho que o nome é Vindo do Reino do Pai Celeste, né? Que fala: o amargo me mostra o doce, né? Não lembro o restante. Mas a questão da oposição, né? Nós só realmente sentimos uma bênção de forma forte se essa bênção ela vier de uma tribulação, né? Então, os apóstolos talvez nunca sentiram uma paz tão grande e tão forte como foi a paz de sentir aquele mar sereno depois daquela tempestade que estava, né? A saúde, ela nunca é tão agradecida, nós nunca somos tão agradecidos à saúde depois dela vir, depois de um problema de doença, né? Então, eu não sei o que é que você estava falando antes, que eu estava lembrando de uma filha minha, que é inativa. Eu tenho 4 filhos, né? E essa é a segunda, ela é inativa. E eu estava imaginando isso também há uma semana atrás, uns dias atrás, né? Que se um dia ela voltar para a igreja, o quão forte que vai ser esse testemunho dela nesse
retorno e sobre todas as coisas que aconteceram com a vida dela durante esse tempo que ela é inativa, né? Então a gente tem que buscar muito o Senhor nas nossas tribulações e às vezes até mesmo pedir, né, por algumas dificuldades. Minha bênção patriarcal, ela fala num trecho lá das vicissitudes e sofrimentos que eu vou ter que passar na vida para provar o meu amor para com o Pai Celestial. Né? E na época eu fui ver o significado no dicionário de vicissitudes, né? E são coisas que acontecem inesperadamente. E quando você estava falando do nosso Getsemane, eu lembrei disso, né? Eu já passei por algumas dificuldades, mas como essas dificuldades foram sobrepujadas e ficaram no passado, hoje em dia eu fico, meu pai, essas vicissitudes e esses sofrimentos, né? O que é que vai vir por aí, né? Qual vai ser o meu Getsemane? Porque como essas coisas passaram, hoje eu não acho que elas foram o meu Getsemane. Eu acho que porque elas foram sobrepujadas, porque ficaram lá para trás, né? Então, depois que a gente consegue vencer uma coisa, a gente tem uma visão de que aquelas coisas elas não foram tão difíceis assim, já que a gente conseguiu passar por elas bem, né? Sim, E aí a gente, às vezes eu fico pensando o que é que vai ter ainda que vir pela frente para poder ser morto, matado o leão novamente do dia, né? Desse ciclo. excelente. Mas sabe, irmã Carla, que o que você falou é uma verdade muito clara, é uma doutrina, que as provações que nós recebemos, elas justamente vêm para nos fortalecer para as provações que nós enfrentaremos ainda. E elas são como escadas que vão nos preparando para provações que vêm depois, né? Excelente. Eu compartilho com vocês aqui que nós nunca estaremos sozinhos em meio às provações que nós passaremos ou que passamos nas nossas vidas. Eu quero contar para vocês uma experiência familiar, né? Então, isso foi há alguns anos atrás, mas me ensinou algo precioso que eu quero compartilhar com vocês. Então, aqui são os meus três filhos. Esse aqui, esse gordinho aqui, ele já não está mais gordo, ele já está com 20 anos, retornou da missão mês passado, ele é o Kevin. Então, esse aqui é uma foto antiga. Esse aqui é o meu filho mais novo, ele é o Dylan. E esse dia aqui foi o primeiro dia de aula do Dylan, né? Tá vendo que ele está feliz aqui? O mais novinho? Consegue identificar? Então, ele estava muito feliz pro seu primeiro dia de aula. A respeito disso, Elder Richard Scott, ele falou que quando nós recebemos a notícia que nós viríamos para o nosso campo de provas, a nossa vida, foi um dos dias mais felizes que nós já tivemos. Mas, como já foi dito aqui, nós não podemos nos lembrar. Então, aqui foi o primeiro dia de aula dele, ele estava muito feliz. Então, aqui estava a minha esposa e os três filhos indo para a escola, e todos muito felizes. Porém, quando ele chegou lá, ele não quis entrar, né? Ele não só não quis, ele estava chorando muito. E a minha esposa aqui empurrando ele para a professora e ele querendo fugir, ele chorando muito, né? Sem querer entrar na escola. Foi quando então a minha esposa levou ele num canto, né? Conversou com ele, secou as lágrimas do seu rosto, né? Junto nós conversamos com ele, falamos para ele a importância de ter que ir para a escola. Ele ainda muito novinho, não entendia, né? E acabou então indo para a escola, né? Depois que nós deixamos ele na escola, nós não fomos embora. Nós ficamos ali em volta do colégio, eles entravam, davam uma sondada pela janela, ver como ele estava. E ele nem sabia que nós estávamos por perto, mas nós estávamos ali para ver como seria o progresso dele. Aquela experiência, essa experiência me ensinou que nós precisamos passar por essa vida, precisamos passar pelas provas da vida.
Às vezes, essas provações elas vão nos causar dor, né? Elas podem fazer-nos chorar, né? Elas podem nos deixar triste. Como dito aqui, às vezes nós podemos ter medo, né? Mas nós não percebemos. Mas o Salvador Jesus Cristo, né? Deus o Pai, o Espírito que também é um Deus, eles estão cuidando de nós. A gente não sabe, mas se eles estão na janelinha ali olhando, como nós estamos nos saindo, se nós estamos bem. Nós podemos ser felizes e a felicidade, ela não é baseada nas circunstâncias das nossas vidas. O presidente Nelson ensinou isso. Mesmo o Elder Robert, na experiência que eu contei, passado para vocês, ele contou que num dos momentos mais tranquilos da vida dele, onde os negócios dele estavam indo muito bem, ele estava ganhando muito dinheiro, ele estava muito bem, um dos apóstolos chamou ele para servir como presidente de missão. E ele falou, mas não, agora minha vida tá muito boa, eu estou cheio de coisas e tal. E aí o apóstolo olhou para ele e falou, Robert, você quer viver por convênio ou por conveniência? Então, ele disse que naquele momento ele fez uma promessa para ele mesmo, de que ele viveria a vida dele por convênio e não por conveniência. Faz sentido para vocês? A irmã Sim. Serena mandou uma mensagem aqui, né? Ele não evita a fornalha, mas ele entra na fornalha conosco. Excelente. Então, é a promessa que o Senhor faz para nós. Passando então para a conclusão do nosso encontro, nós precisamos entender que o fato de nós passarmos por aquelas provações que foram listadas ali, né? Eu vou até ler de novo as provações aqui. Deixa eu pegar aqui. Que é ficar solteiro, doença, desemprego, dificuldade nas relações familiares, questões financeiras, trabalho, emprego, luto, doença, desesperança. O fato de nós passarmos por essas provações não está relacionada ao fato de nós não sermos dignos. Ou seja, nós podemos ser dignos se nos esforçarmos para fazer as coisas corretas e ainda assim nós vamos passar por essas provações e algumas outras também, né? Então, às vezes, a gente pode pensar que, puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Não, isso não está relacionado, né? Prova disso é que o próprio profeta Joseph Smith, ele passou por provações na sua vida tão grandes que até uma delas ele estava na cadeia de Liberty, né? Preso alguns meses, uma cadeia em que ele não podia ficar totalmente em pé, né? Ele era mais alto do que o espaço da cadeia, né? Passando muitas dificuldades. Ele recebeu a revelação de Doutrina e Convênio 121, né? Quando ele fala, ó Deus, onde estás? Nota que o profeta Joseph Smith, ele não estava questionando a existência de Deus, porque ele sabia que Deus existia, Deus apareceu para ele. Mas ele estava questionando aonde que Deus está. Deus, o Senhor apareceu para mim. E agora, onde que o Senhor está? Alguma vez na sua vida você já passou por um desespero tão grande como que você quisesse, estava clamando pela presença de Deus na sua vida? Né? Era a situação em que o profeta Joseph Smith passou. E o Senhor, então, para responder o seu questionamento, né? Então ele diz, meu filho, paz seja com tua alma. Tuas adversidades e tuas provações não durarão mais do que um momento. Então, paz seja com tua alma. Se você está passando por alguma provação na sua vida hoje, paz seja com tua alma. Tuas adversidades e provações não durarão mais do que um momento. Esse momento pode ser por toda a sua vida.
mas ele é apenas um momento. Quando nós pararmos e pensarmos numa eternidade, né? De que nós vivíamos antes com Deus, de que nós estamos aqui por 101 anos, como o presidente Nelson, mas é apenas um momento. Vai chegar um dia, irmã Luciene, que você vai ressuscitar. E todas as dores, todas as aflições, todas as dificuldades que você passa na sua vida hoje, não vão mais fazer parte da sua vida. Você vai estar bem, você vai estar sem dor, feliz, e tudo que você passou servirão de experiência e você vai ver que foram para o seu bem. Nós temos a irmã Ítala e Margarete levantada com a mão. Ítala e Margarete. Pode falar, irmã Rita. Ítala. Deixa a minha tia falar primeiro. Pode ir, tia. Ítala. Pronto. Eu vou falar, eu não quero questionar ninguém e não estou chamando a atenção de nenhuma irmã, ao contrário. Vou falar das experiências que eu já passei, que eu convivo com outras pessoas. Eu tenho uma amiga que ela descobriu que tem alguns transtornos. Ela era uma pessoa alegre, ela é uma pessoa disposta. Depois que descobriu isso, que o médico falou que ela tem tal transtorno, ela começou todos os dias. Agora ela chega doente, reclama e diz o tempo todo que tem isso, tem isso, tem isso. E uma coisa que eu aprendi com o que eu tenho passado, às vezes eu falo isso para o meu esposo, quando ele fala que eu faço hemodiálise, aí falo para ele e falo pelas experiências que eu passo, com as dores que eu sinto, que não posso tomar um comprimido para dor na cabeça. Eu tenho que esperar aquela dor passar. Às vezes dura 10 dias, doendo a cabeça, doendo o corpo, mas eu aprendi que às vezes repetimos para nós mesmos todo o tempo, que tenho isso, sou doente, tenho problemas, eu estou passando por isso, e às vezes levantamos essa fala como se fosse um troféu. Eu gosto de levantar as minhas vitórias de cada dia e a cada dia. Esse é o meu troféu. É dizer no final do dia: ó Senhor, obrigada. Eu não gosto de estar falando. Eu disse aqui o porquê eu tenho, para conhecer, para saber o que eu passo, né? Mas não gosto de estar dizendo. Eu chego na escola, tenho uma amiga que ela diz logo: ai, que bom que você chegou. Ai, você me traz alegria. Eu não paro um minuto. É menino, é aluno me chamando, é gestor, é coordenador. Eu estou readaptada na secretaria, mas o tempo todo eu estou fazendo algo sem reclamar. Eu amo estar ágil, né? Fazendo alguma coisa em ação. Eu não gosto de estar falando que, eu tenho isso, como se fosse aquela aprovação, fosse um troféu para mim. Eu quero estar o tempo todo dizendo: eu tenho um Deus, eu tenho um potencial divino, eu vim de um Deus, eu sou filha dele, eu posso vencer. E isso faz com que as dores que elas diminuam, eu possa vencer. Às vezes me perguntam: como é que você passa por isso? Os médicos me perguntam: como é que você passa tanto tempo com tantas dores sem tomar nenhum analgésico? Eu tenho um Deus que me dá vitória. Eu tenho um Deus que me levanta. Às vezes a gente passa por uma chuva como se fosse uma tempestade, de trovões, relâmpagos, raios. Porque às vezes nós mesmos fazemos isso conosco. E às vezes eu tenho medo quando eu vejo um raio cair distante, eu olhando e o sol brilhando com os raios, mas eu gosto de tomar um banho de chuva, eu só não gosto do raio. Mas então, assim, porque a chuva nos mostra assim, uma questão de limpeza, um banho, as provações é para isso, é para nos moldar, mas não para nos colocar para baixo, dizendo o tempo todo que eu tenho isso, levantando esse troféu. Então, que possamos refletir também sobre essas coisas, possamos levantar as nossas vitórias a cada dia. Excelente comentário. Obrigado, irmã Margarete. Muito bom. Irmã Ítala? Boa noite. Boa noite. Quando eu entrei na live, estava falando sobre a bênção patriarcal. Exatamente, a minha bênção patriarcal fala sobre que as minhas dores não durarão, mas tem um curto período de tempo, e que eu sou uma filha amada do Pai Celestial. E que eu preciso estar onde tem o tempo, né?
Na minha cidade só tem apenas uma capela. E hoje eu moro sozinha aqui em Brasília, mas eu tenho aprendido bastante como oficiante do templo. Eu tenho tido revelações lá e visto coisas que, se eu for contar para alguém, vai dizer, você está louca. Uma moça falou comigo e ela não existe. Ela existe em espírito, mas ela não está dentro do templo. Depois eu procurei ela lá e ela não se encontra lá. Já procurei na diretoria, e ela não existe, não no corpo físico. E essa moça falou comigo. E eu creio em todas as coisas que eu estou aprendendo. Eu sinto que o Senhor tem algo maior para mim, estando aqui, do que eu voltando para minha cidade, onde só tem apenas uma capela. Coisas que eu, assim, o que está escrito na minha bênção patriarcal, que é para me ajudar a minha família, a, no caso, no batismo vicário. Então, eu lembrei de datas, de quando eu era criança, eu lembrei de datas de pessoas falecidas, e meu pai e minha mãe conseguiu fazer os endowments dele depois de mortos. E eu não entendi o porquê eu estava lembrando disso, mas era o propósito de Deus. Eu joguei a minha bênção patriarcal fora, por incrível que pareça, eu joguei a minha bênção patriarcal fora. E eu orei, jejuei e pedi ao Senhor que eu encontrasse essa bênção. E eu encontrei ela dentro da minha casa, mas eu tinha certeza que eu tinha jogado fora. E ao ler, eu entendi o porquê, eu lembrei de todas essas coisas. Eu deixo essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. Excelentes comentários que vocês estão fazendo. Irmãos, o Salvador Jesus Cristo também não foi poupado de sofrimentos, né? Ele sofreu pelas nossas dores, ele sofreu pelas nossas enfermidades, ele sofreu pelas tentações que nós passamos. Tudo isso para saber exatamente como nos ajudar. Concluo com a citação do presidente Ayrin a respeito do Salvador Jesus Cristo e o sofrimento que ele fez por cada um de nós. Alguém pode ler, por favor? Vou ler. As pessoas boas ao seu redor vão tentar entender seu sofrimento pela morte de um ente querido. Talvez elas mesmas estejam sofrendo. O Salvador compreende o sofrimento e ele mesmo sofre. Mas não é só isso. Ele sofre aquilo que só você sofre. Ele conhece você perfeitamente, conhece seu coração. Sendo assim, ele sabe quais dentre as muitas opções são as melhores coisas que você pode fazer para permitir que o Espírito Santo o console e abençoe. Ele saberá por onde será melhor você começar. O Salvador Jesus Cristo, ele compreende perfeitamente o seu sofrimento. Não porque ele simplesmente sabe, mas porque ele verdadeiramente viveu a sua vida e ele sofreu aquilo que você sofre. Ele sabe como te socorrer, ele sabe o caminho que você precisa começar. Peço para vocês o meu testemunho com relação a essa verdade, né? Eu presenciei isso na minha vida. Houveram ocasiões em que eu estava passando por provações difíceis, mas que eu pude receber a paz, o consolo e a inspiração advindas de um Pai e do Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Tem uma experiência que me veio à mente agora, foi quando, como presidente da Estaca, eu fui fazer algumas visitas numa ala
E depois de fazer as visitas durante a noite, já era quase 10 horas da noite, na hora de voltar, o irmão, ele falou, presidente, eu queria muito que você fosse na casa da minha irmã não é membro da igreja, mas eu queria muito que você fosse dar uma bênção nela. Só que, irmãos, eu estava sofrendo porque o meu filho, eu tinha recém descoberto que o meu filho mais novo, Dylan, ele tinha um cisto no cérebro e ele precisaria passar por uma cirurgia no cérebro e aquilo me consumia. Eu não conseguia pensar em outra coisa senão na doença do meu filho. Mas naquele momento eu então pensei, vou, né? Eu falei para o irmão, tá, vamos lá na casa da sua irmã. Quando eu cheguei lá, eu encontrei a irmã dele, que ela tinha feito, que ela estava com câncer na tireoide, tinha feito uma cirurgia, e aí depois o câncer passou para o outro lado, e precisava fazer uma outra cirurgia, e eu encontrei uma mulher desesperançosa, uma mulher sem fé, uma mulher sem saber o que fazer. E eu falei para ela assim, eu falei, eu sei exatamente por que Deus ele mandou eu aqui. E ela falou, por quê? Eu falei, porque o meu pai, ele passou por um caso semelhante ao seu. Porque meu pai fez uma cirurgia de um câncer de um lado da tireoide, do outro lado, e hoje ele está muito bem. Eu quero prometer para você, irmã, que você vai ficar bem. Eu falei, prometo, irmã, isso, você vai ficar bem. E aí eu pensei, obrigado, senhor, por me conduzir à casa dessa senhora, porque agora eu sei por que eu vim aqui. Mas lembra qual que era a minha dor? Qual era a minha prova? O meu filho. E aí ela falou assim, obrigado pelas palavras, estou me sentindo muito melhor. Eu quero que você conheça o meu filho, ela me disse. Foi quando ela trouxe o filho dela para mim, que era parecido com o meu filho, e ele tinha uma cicatriz na cabeça. E eu falei, irmã, por que ele tem essa cicatriz? E ela falou, porque ele estava com um tumor no cérebro, ele precisou fazer uma cirurgia, e graças ao Senhor, agora ele está bem. Quando ela falou isso, irmãos, veio muito claro no meu coração. Um sentimento muito forte de Deus dizendo para mim assim, é por isso que você está aqui. Eu te conheço e eu sei como te socorrer. Então, presto para vocês o meu testemunho com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Sei que nós passaremos por muitas provações nas nossas vidas, mas as palavras que Cristo disse para o profeta Joseph Smith, elas são estendidas para nós também. Paz seja com tua alma. As adversidades e provações não durarão mais do que um momento. Eu sei dessas coisas. Obrigado pelo momento maravilhoso que nós passamos juntos. No sagrado nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Luciene levantou a mãozinha. Pode falar, Luciene. Amém. Só falando que tem a irmã Anne Santos no chat, que ela pediu para falar antes da irmã Luciene. Desculpa, gente. É a Anne Santos, Ju. Boa noite, irmão. Tudo bem? Estão me escutando? Que prazer poder falar com você. Que evangelho maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida há 5 anos atrás. Quando eu ergui minha mãozinha ali, veio exatamente sobre a perca de um ente querido. Há 5 anos atrás, no dia 9 de setembro, eu perdi minha filha. Ela sofreu um acidente de moto e voou 10 metros. O nome dela é Amanda. Sempre falo. Nasceu para ser amada e amar a todos. E nesse dia, quantas bênçãos recebi em minha vida. Porque através desse momento, o Evangelho ele veio muito mais forte em minha vida. E eu pude ter certeza que os nossos filhos são nossos. Mas antes disso, são filhos do Pai Celestial. E Ele vem e nos envia. E temos que ser sempre imensamente gratos pelas bênçãos de podermos criar e estarmos com eles aqui na Terra. E eu tenho certeza que ela está muito melhor. Recentemente, pude acompanhar o funeral do nosso profeta. E eu me comparo muito com a filha dele, onde ela declara gratidão e alegria por termos filhos,
por podermos estar aqui na Terra com entes queridos. Minha filha, conscientemente, faleceu no dia 9 de setembro, que seria o aniversário do profeta. E logo ele vem e faleceu. Então, que bênção maravilhosa saber que nesse momento, como foi dito lá, estão no descanso eterno. O descanso onde, nesse momento, eles não sentem nada, só o amor, o carinho, tudo aquilo que nós estamos trilhando aqui, para que um dia a gente possa estar na companhia do Senhor. Então, eu acredito sim, que esse evangelho, ele é maravilhoso. Ele é o evangelho onde nos molda todos os dias. E cada provação que passamos aqui são para que um dia possamos estar na presença do Senhor e termos essa alegria, né, de podermos voltar a Ele. Meu filho mais velho tem 10 anos e ele tem TTAH e estamos fazendo a pesquisa de suporte 1, autismo. E às vezes ele fala coisas tão angelicais que nem sei descrever. Mas teve um dia que a gente estava conversando e eu disse para ele: Olha, meu filho, que lindo essa imagem. Várias pessoas e anjos caminhando em caminho do Senhor. Será que Amanda está nesse lugar assim tão bonito? E ele olhou para mim e disse: Não, mãe, é mais bonito que você imagina. Então pensem quanto maravilhoso é a nossa bênção eterna, se fizermos as coisas corretas aqui. E que o Pai Celestial nos ama e ama cada um de vocês. E esse é meu testemunho que eu deixo, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Luciene? Na verdade, quando o irmão contou da experiência do filho de 9 meses, que acabou não nascendo, né? Eu acabei lembrando do que foi compartilhado hoje, no momento de compartilhar da Sociedade de Socorro. Eu não lembro o nome da autoridade, irmão, mas é para o irmão Neverson, né? Eu não lembro o nome, mas disse que ela perdeu o filho com 1 ano. Não, um mês de nascido. E aí foi dito para ela que ele foi tão valente lá na pré-existência que ele só passou pela experiência de ter um corpo. Eu não sei porque me deu vontade de compartilhar isso com o irmão, mas era só isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado, irmã. Obrigado. Obrigada. Mais alguém para compartilhar ou perguntar ao irmão? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ainda tem um tempinho. Gente, eu acho que... Ups, levantar a mão. Pode falar. Para agradecer, irmão Neverson. Irmão Neverson tem assim, uma agenda extremamente... A gente teve que olhar Pegar literalmente o notebook ali. no calendário dele e a gente já está já há alguns meses, né? Tentando trazer o irmão Neverson para vir falar com a gente. E só agradecer, irmão, por tudo, e também pelo exemplo que o senhor compartilhou com a gente, né? Eu sei que às vezes a gente, não sei, às vezes a gente olha alguém assim que tem um conhecimento tão forte do evangelho, que trabalha há muito tempo com o sistema educacional e tudo mais, e aí a gente pensa assim, irmãos assim parece que nunca tem dificuldade, a coisa está bem, né? Hoje eu estava fazendo, hoje à tarde, né? Eu estava aqui lavando louça e eu estava fazendo, orando no pensamento e eu estava assistindo umas coisas, lendo umas coisas que eu fiquei um pouquinho sem entender, né? E aí eu
pedi para o Pai Celestial, eu disse, Pai, por favor, me ajude com esse final dos tempos, ou na minha vida terrena, ou pela segunda vinda, seja lá o que for. Eu disse, me ajuda a ter fé para as coisas que eu não posso entender ainda, com minha mente limitada, né, para que eu não desista desse evangelho. Porque, gente, eu tenho essa sensação de que mais do que nunca, e o profeta falou isso, né, que nos últimos dias, se a gente não tiver essa comunicação direta com o Espírito, se a gente não tiver esse testemunho pautado no Espírito, a gente não vai ficar. E não vai estar sendo fácil, não importa quão firme a gente seja no testemunho agora, né? As coisas não tendem a melhorar, né? As provações. Então, eu estava hoje pensando sobre isso, que o Senhor me pediu para o Senhor me ajuda, né? Para que eu não desista. E aí, lembrando de uma coisa que eu vi essa semana, né? Onde não tiver fé, me dê pelo menos esperança de que a coisa seja, né? Porque a gente vai precisar disso. E era só isso. Excelente, obrigado, irmão, por compartilhar. Silvana? Oi. Então, obrigada, irmão, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas obrigada, foi muito espiritual sua mensagem e também o compartilhamento dos irmãos, a experiência de vida. Enzo, fica quietinho, por favor. Aí, hoje, na reunião de testemunho, teve um jovenzinho, né, que comentou que a irmã dele teve neném e gêmeos, e acabou vindo a falecer, né? Um menino e uma menina. O menino faleceu. E testemunho muito bonito, né? Que ele disse que que ele orou para ver como consolava a irmã e também o pai, e não sabia o que falar, né? Ele disse que recebeu um consolo, ele próprio recebeu um consolo na conferência de domingo, que ele foi na igreja. Tem 16 anos, um rapaz. E eu sou gêmeas, né? E eu tava, na hora que ele tava testemunhando, eu tava lá em cima, sentada, esperando a minha vez. E eu pude lembrar do meu irmão, né, que veio a falecer. E eu sei que o Pai Celestial ele tem propósito para todo mundo, né? Eu sei que, aqui eu tenho 49 anos, eu sei que a vida aqui na Terra não é fácil, né? Tem bastante pedras, né? Mas também tem bastante flores. E no começo, eu falo o que eu sei que eu senti, hoje eu sei que foi isso que aconteceu. Eu tenho uma outra irmã que hoje está fazendo aniversário, 45 anos, que é a caçula, eu sou do meio. E quando nós éramos pequena, ela ficava doente, eu ia também para o hospital, ficava doente com ela. Mas hoje eu sei que não era a falta dela, creio que seria a falta do outro, né? E eu sempre falo para minha mãe que pelo menos ela tem um filho, né? Que já está com o Pai Celestial, né? Já está salvo, está lá no reino. E é bem, bem delicada essa parte, né? É isso que eu queria compartilhar. E obrigado pela mensagem de hoje. Gratidão, né, Emerson, pela palestra, um banquete de experiência muito boa, como o Surema já pronunciou, né? Gratidão por arrumar esse tempinho para o bonde e relembrar que amanhã temos a nossa oração. Cada um pode dar 5 nomes para que a gente possa orar os nossos antes queridos e para nós. E ou me manda para o meu PV ou coloca num grupo.
Agora, sim, no grupo, já fica até mais difícil, às vezes, eu dar uma olhada. Aí pode me mandar para o meu PV. Mesmo horário, abrimos às 20h30 e começamos às 21h. Eu gostaria de pedir para Emerson Pereira fazer a última oração. Pode ser, Emerson? Emerson. Pode sim. Agradecida. Pode fazer.